Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver tudo sobre o tricolor que perdeu para Ponte Preta ontem em pleno Morumbi e está em meio a uma crise aí que, sinceramente, há muito tempo eu não vejo São Paulo nessa crise institucional e técnica. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo 20 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino e já deixa a sua opinião sobre tudo que está acontecendo lá dentro do São Paulo. Quem para você é o maior culpado para essa crise do tricolor? A gente vai assistir o vídeo junto no final do vídeo. Você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. A gente vai falar muito do São Paulo. Créditos, direitos autorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. A gente contava como a vida dos dois está diretamente ligada e ontem foi mais um resultado ruim do São Paulo, mas que também prejudicou o Palmeiras, Edu. Tudo bem, Bruno? Bom dia Mari, aos comentaristas e ao fã de esportes. Das últimas 7, uma única vitória, nas últimas 5, nenhuma vitória, e que o Campeonato Paulista permite esse tipo de situação. Por exemplo, o São Paulo, se o Palmeiras vencer hoje, o São Paulo vai se classificar com menos pontos que o terceiro colocado do grupo do Palmeiras. Porque o São Paulo só chega a 19, se o Palmeiras vencer hoje vai a 20. Então o Palmeiras pode ficar fora com mais pontuação do que o São Paulo na tabela de classificação. Bem, ontem não foi uma derrota de rivalidade, posso te garantir, estava presente, foi uma derrota de falta de futebol do São Paulo para a Ponte Preta. Primeiro tempo praticamente não aconteceu nada, a não ser ali um ataque mais contundente do São Paulo que originou o escanteio e o gol do Caleri. No segundo tempo, o São Paulo, o goleiro da Ponte Preta, passou sem olhar a bola. A bola não chegou nem próxima à meta. E a Ponte fez 2-1 e aí, claro, administrou um resultado que era super importante para sua classificação. Por isso que as vaias foram grandes dos mais de 22 mil torcedores que compareceram. Aliás, é o pior público do São Paulo no Morumbi na temporada. Teve públicos menores em Brasília, mas no Morumbi o pior público da temporada. Teve muita crítica ao técnico Zubeldia, que nem estava no banco, vai voltar de suspensão no final de semana. E o prejuízo, pessoal, é grande porque o São Paulo não conseguiu nem zerar os cartões. Entrou com 5 pendurados, todos jogaram. E o André Silva ficou pendurado, agora são 6. E fica agora a situação, assim, digamos, de um grande ponto de interrogação. O que o São Paulo vai fazer domingo em São Bernardo na última rodada? Para ser primeiro do grupo e ter a vantagem no Morumbi, ele só precisa de um resultado melhor que o Novo Horizontino, que joga em Ribeirão Preto. Então, São Paulo vence, já é o primeiro colocado. São Paulo empata. Desde que Novo Horizontino não vence o Botafogo, São Paulo será o primeiro colocado. Mesmo com a derrota em São Bernardo, se o Novo Horizontino empatar ou perder do Botafogo, pelos critérios de desempate, o São Paulo será o primeiro do grupo. Mas se o Novo Horizontino tiver um resultado melhor que o São Paulo, a equipe de Novo Horizonte vai sediar o jogo de quartas de final. Gramado do Morumbi estava ruim numa parte devido ao show da Shakira e o técnico Zubeldia vai trabalhar hoje, cancelou a folga, tinha folga para o elenco, cancelou a folga, vai trabalhar hoje, amanhã e sábado para definir qual time, com pendurados, sem pendurados, com titulares, com reservas, joga contra a equipe do São Bernardo. Uma última informação, a história do Ferreirinha e da dívida de 2,5 milhões. São Paulo não pagou esta dívida, dizendo que havia uma possibilidade de negociação do Arboleda ir para o Grêmio. Então o Grêmio perdoaria a dívida e pagaria mais 2,5 milhões para ter o Arboleda. Como o São Paulo resolveu ficar com o Arboleda, agora ele vai aguardar um contato com o Grêmio para tentar renegociar esta dívida do Ferreirinha. São Paulo ainda não foi notificado sobre a dívida na notificação que o Grêmio fez em relação a este pagamento. Complicada a situação, Bruno e Mari. Então, tem essas questões ainda envolvendo também a parte financeira do São Paulo. A gente já volta, tá, Edu? Nessas 5 partidas, o São Paulo só não, aspas, ironicamente estou falando, andou em campo contra o Palmeiras. O São Paulo andou em campo contra o Bragantino. O São Paulo andou em campo contra a Inter de Limeira. O São Paulo andou em campo contra o Velo Clube. O São Paulo andou em campo contra a Ponte Preta. Com jogadores diferentes, esquemas diferentes, estádios diferentes e até um treinador diferente, porque ontem o Zubeldia não estava na beira do campo. Teve de tudo nesse cardápio de insucessos. E aí, Tironi, você tem, acho que, algumas conclusões, né? Esse time, o São Paulo, mesmo antes da chegada do Zubeldia, era um time conhecido por jogar com muito afinco algumas partidas fundamentais e nem tanto as outras. Foi conhecido assim
por diversos momentos da sua trajetória. Vamos lembrar, o time de maior sucesso dessa empreitada Casares foi o time do Dorival, que era um time que só jogava bem em casa, só ganhou um jogo fora no Brasileiro, e na Copa do Brasil jogou todas as eliminatórias contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo com a faca entre os dentes, aí como uma coisa leonina. Só que aquelas partidas naquela temporada foram exceções e não a regra. Isso se estende até hoje. Então tem uma questão de perfil do elenco, na minha opinião, de idade também, isso eu sempre falo, a média da idade. E não é que o cara é mais velho e ele pensa, talvez ele não consiga, em todas as partidas, desempenhar ao máximo. E aí, as outras questões que assolam um time para que ele ande em campo. E não são só as questões de rivalidade, né? Como poderia se imaginar. O São Paulo não perdeu para a Ponte Preta para prejudicar o Palmeiras. Ele não teve condição, não apresentou a mínima condição de ganhar da Ponte Preta, assim como fez contra o Bragantino, contra o Velo e contra a Inter de Limeira. O São Paulo está perdendo para ele mesmo. E pode perder a primeira colocação para o Novo Horizontino, que era impensável. Se ele empatasse as 5 partidas, ele já seria o primeiro colocado da sua chave. Se ele empatasse as 5 partidas. E aí, Tironi, não é possível não atrelar a situação do time no momento, do estádio vazio, do campo da Shakira, do atraso de salários, da formação do elenco, da falta de investimento, ao comando do São Paulo. O comando do São Paulo é o mesmo há anos. Está no seu 4º ano. Né? 4º para 5º ano. E o São Paulo necessita que o presidente esclareça coisas que vão, sem dúvida, desaguar no campo de futebol. O ano de 2025 seria diferente? Cinto apertado? FIDIC? Tem um detalhe importante nessa história toda, né? O São Paulo não pode, pelas suas regras agora financeiras, recorrer a empréstimos que o presidente fazia no nome dele. O Vessone lembrou ontem a tal da profissionalização da dívida, né, Vessone? Sem poder fazer empréstimo, o São Paulo não pode, numa situação emergencial, contratar um jogador ou pagar um atrasado. Né? O São Paulo não pode. Simplesmente existem travas econômicas. E nessa situação, o fluxo de caixa não ia melhorar? Claro, não é da noite para o dia. Mas isso precisa ser explicado, estruturado, planejado, pensado. E acho que o São Paulo não pensou, e não planejou, e não cuidou dos detalhes de uma temporada que vai ser desafiadora na história do clube. As pessoas não estão percebendo isso. Nenhum clube de futebol do Brasil está fazendo o que o São Paulo está fazendo. Está tentando fazer. Eu nem sei se vai até o fim nessa história, com tudo o que está acontecendo. Então, aí, mais do que nunca, o São Paulo precisaria, em 2025, cuidar dos detalhes, do presidente aos gandulas, ou os caras que cuidam do campo, os abnegados que cuidam do campo natural depois do show da Shakira, para colocá-lo em condição mínima para receber São Paulo e Ponte Preta. E o São Paulo não está cuidando dos seus detalhes, literalmente. Do presidente a todos. Só os funcionários estão, a ponto do torcedor estar perdendo a conexão com o time de futebol. Essa história a gente já viu antes. Ela é simples. Nesse elo, o Lucas falou, o Caleri falou, o Casares fugiu. E a gente sabe que se o Zubeldia, técnico do time, não passar pelo Novo Horizontino e fizer uma figura agora surpreendente no campeonato, ele vai cair. Né? E o São Paulo, como nos anos anteriores, vai trocar o técnico no início do Brasileiro, pensando numa fórmula de chacoalhar e tudo mais, etc. e tal. Eu só aviso, as opções no mercado para treinador são piores do que nos anos anteriores e mais, as condições financeiras do São Paulo são muito piores do que nos anos anteriores para fazer uma troca e tentar
reajustar uma temporada mal pensada desde o início, né? Então, como a gente saiu do andou em campo para dormiu no comando, ou se esquivou no comando. E as coisas no futebol, elas são sempre interligadas. As questões que o Corinthians... mas o Corinthians é uma bagunça, é uma zona fora de campo, e dentro de campo o Vessone vai cornetar daqui a pouco, que foi ontem. O Corinthians só funcionou o ano passado porque conseguiu blindar o time do extracampo, a torcida fez com que a torcida do São Paulo estava fazendo, levou o time no colo e não atrasou um vintém para jogador algum o ano inteiro. Senão não tem 10 vitórias seguidas, companheiros. Não tem essa situação, não tem milagre. E o contexto de um clube de futebol, ele influencia, sim, completamente. O Palmeiras tem as suas outras questões. O Massa fala, quando o Palmeiras está rachado, não anda. O Santos tem as suas outras questões. O São Paulo tem essa questão de um ano dos mais difíceis da sua história, que foi mal planejado. E o campo está gritando, está falando. A gente, insisto, repito para passar a bola para vocês, o desfecho mais cômodo, mais fácil, tirar o sofá da sala, é trocar o treinador, que acho que vai acontecer isso novamente, se o São Paulo não passar pelo Novo Horizontino. Mas, olha, as causas, a expressão dos Tironi ontem foi perfeita. Zubeldia, tática, jogadores, são problemas da superfície, não é isso, Tironi? Superfície. É. A causa tá lá embaixo, tá nas catacumbas. O que eu falei aqui é isso, né? Que a gente olha a superfície e vê, não, pô, o Zubeldia é ruim, o Luciano não pode jogar, o Lucas tá cansado, não sei o quê, tarará, o quarteto não pode funcionar, o Igor Vinícius não é jogador pro São Paulo. Você pode falar mil coisas, mas abaixo disso é que as coisas estão acontecendo. Pelas declarações de ontem, pelo comportamento do time, a minha impressão é essa, é leviano dizer que esses caras não estão jogando a vera porque não estão recebendo. Nem acho que a relação já é tão direta assim, mas é uma sensação. Agora, vou passar a bola primeiro para o Vessone, daqui a pouco para o Massa. Por que, Vessone? Eu vou te dizer uma coisa. Ontem tinham 22 mil pessoas ontem no Morumbi. Tem todas as questões. Mudar o horário do jogo, ingresso caro e tal. Mas acho que também tem uma coisa aí no meio dessa história, que é uma coisa que nos últimos anos aconteceu com o São Paulo e esse ano não parece estar acontecendo, que é a conexão do time com a torcida. Me parece que está havendo uma desconexão. Então, assim, não time que não recebe e não ganha, não é isso. Time que joga alguns jogos específicos, que não vai no limite o tempo todo. O Flamengo de outro dia era assim, e a torcida não suportava isso. Uhum. Eu queria te ouvir, porque você entende bem de torcida. Está mutado, Vessone, hein? Pelo menos para mim. Era para não atrapalhar. Fazia tempo que eu não via ontem memes e brincadeiras de torcedores rivais com a foto do Morumbi, que aí o fundo aparecia vazio, sem torcedor, aquelas brincadeiras, olha o mosaico do Morumbi tá de volta, tal. Há um bom tempo eu não vi esse tipo de brincadeira, porque realmente não estava acontecendo. A torcida estava dentro dessa conexão que você fala. E isso deveria ser um reflexo, assim como a gente fala da Leila, que a Leila deveria fazer esse tipo de reflexão quando vê o Allianz Parque vazio, como a tendência acontecer hoje e tal, o Casares deveria fazer. Peraí, por que esses caras estavam comigo e agora esses caras não estão comigo? Os jogadores também poderiam fazer, esses caras estavam com a gente na boa e na ruim e eles não estão mais aqui. O que nós estamos fazendo de errado, né? Isso às vezes tem que sair de dentro para fora também um pouquinho. As pessoas olharem para dentro e falar, se esses caras não estão encarando de vir aqui, agora com o metrô que está mais perto e tudo mais, eu acho que a culpa é nossa. A gente não está atraindo eles aqui. E ó que a gente já viveu momentos ruins e eles estavam aqui. Então, vai além do campo, como o Arnaldo disse, porque se é só, às vezes, o campo, você corrige rápido, você tem uma correção, um conserto ali mais fácil, e não me parece ser o caso, né? É algo
é a raiz. A árvore, às vezes você vai lá, arruma o caule da árvore, arruma a plantinha, arruma a florzinha, mas a raiz lá da terra está com algum problema. E eu acho que esse é um caso que o São Paulo deveria fazer esse tipo de reflexão. Eu só não coloco ontem a derrota 100% ou dou inúmera, uma enorme parte aí para o São Paulo, apesar de estar jogando em casa, porque ele dá o azar de pegar o time de melhor campanha como visitante. A gente falou ontem, eu falei, ó, eles fizeram 13 de 15, esses caras agora estão com 16 em 18, gente. Eles simplesmente têm 5 vitórias e a Ponte Preta tem 5 vitórias e um empate como visitante. Eles não perderam de ninguém como visitante. Inclusive ganhando do Mirassol e do São Paulo fora de casa. Então, a campanha da Ponte Preta, que é a melhor campanha da história do clube nesse formato do campeonato, é tão surpreendente, é um encaixe tão grande do time do Valentim, com a maneira de jogar, né, linha baixa, saindo no contra-ataque e tudo mais. Eles remontaram todo um elenco, foram 19 contratações para esse campeonato estadual. 19, você juntou quase 20 caras e falou, vou montar um time aí. E está montando com uma campanha dessa. Uma campanha que pode tirar o Palmeiras da fase de mata-mata do estadual, que não acontecia há 500. Então, eu acho que tem sim, obviamente, a parcela de culpa. O torcedor do São Paulo vai sempre ver o lado dele, os erros dele. Mas esse caso me parece só um caso um pouquinho mais específico. Aqueles de Brasília, de Velo Clube e tudo mais, aquilo para mim é muito culpa do São Paulo. É que ontem eu só queria ponderar isso da Ponte, porque não é uma campanha por acaso, aleatória. Sobretudo como visitante. Tem algo acontecendo ali. Gente, 5 vitórias e um empate como visitante, ganhando de Mirassol e São Paulo. Então eu só queria dar um pouco de mérito também para a Ponte, porque às vezes a gente sempre vai olhar, tem o nosso olhar do time grande, e aí ao contrário do que depois a gente vai falar do Corinthians, que os jogadores mesmo estão com a ciência que nem elogiavam o adversário, eles só se auto-criticavam, e tem que ser assim mesmo, porque aí nós estamos falando de outro tipo de prateleira, quase um futebol semi-amador e tal. A Ponte tem seu mérito, cara. A postura dela, a maneira que ele se comportou. E o que mais me chamou a atenção, às vezes o mais difícil para um time grande, quando pega o pequeno, é sair na frente. Exato. Ou quando sai atrás, você tem que virar, o time se fecha. Cara, o São Paulo conseguiu o mais difícil muitas vezes, que é sair na frente. É comandar o placar, é jogar da maneira que você quer, dentro da sua casa, com o adversário menor tendo que sair um pouco mais de trás. E aí você também toma a virada. Cara, isso daí é um negócio bem difícil para o torcedor engolir. Pode ter 22 mil, 28, 50 mil. Você sai na frente, não sustenta em casa contra um time pequeno, é duro. O Corinthians em 23 sai atrás da Ponte. Toma um gol com 5 minutos. Durante 85 amassa a Ponte, bola na trave, o goleiro melhor em campo. Acontece, o futebol é assim. A bola não entra. Só que você sair na frente e tomar a virada, o cenário fica bem pior, apesar dos elogios todos que eu fiz à Ponte. É preciso ponderar isso também. É duro para o torcedor entender e eu entendo muito São Paulino nessa hora. Não entendeu e vaiou muito no final, a virada que tomou, né? Como o Vessone falou, fez o mais difícil. Ele faz um gol na última bola, praticamente, do primeiro tempo. Aí é o momento perfeito. Você já gastou 45 minutos, você sai na frente na última bola. Você não precisa nem se desgastar se defendendo. Você tá com a faca e o queijo na mão. Em 15 minutos, a Ponte Preta tinha virado o jogo. Gol 8. Chances, oportunidades cedidas, é isso? 7. Posse de bola, 62,8%. Aí tá bonito, hein? Que posse de bola maravilhosa e tal. Agora, um desempenho de 20%, o Massa, você pode ser quem você quiser, né? O Guardiola, o Ancelotti. Um desempenho de 20% em 5 jogos é para acabar. E aí entro no campo em si. Ninguém jogou absolutamente nada e o time não ganha, fez 5 vitórias em 20 jogos, o Massa. Pois é, se a gente pegar esses números aí que você passou, frios, que por uma ou duas bolas não eliminou o campeão da Libertadores, que gastou
tudo aquilo que talvez o São Paulo esteja devendo no mercado para contratar jogadores, certo? Então, vamos colocar a linha do tempo, para trás mente e para frente mente. Agora, é óbvio que esse desempenho é pífio, é ridículo. Um clube como o São Paulo não pode ter um desempenho desse. E o que é mais preocupante disso que o Arnaldo está dizendo, dos últimos 5 jogos, essa falta de entrega, como disse o Oscar, faltou entrega no jogo, ponto. O jogador falou, eu não vou falar mais sobre isso. Por quê? Quais as causas? Né? A sequência de jogos, né? Lá, Brasília, jogo sábado, terça, quinta, domingo, no gramado duro do Allianz Parque, e depois são salários, o dinheiro, que não são salários, mas dinheiro que está atrasado, a desconexão com a torcida, e para mim, a desconexão, 2 motivos no São Paulo, primeiro foi o título da Copa do Brasil, que parece que trouxe de volta um torcedor que, vamos ganhar de qualquer jeito, contra qualquer adversário, sabendo que o futebol mudou muito, o São Paulo não está neste lugar ou no lugar que sempre esteve nos últimos anos. Ponto. 2. O segundo motivo da desconexão, que é o mais grave, é quando o seu presidente, que é o mandatário, líder que comanda, né, vem a público e fala: nós temos 3 projetos. Primeiro, melhorar a categoria de base. Aí começa a falar com o Grego lá, sumiu a história do Grego, parou. Aí ele lança o projeto Morumbis, dos 100 anos do São Paulo. Né? Vamos lá, reformular e tal. E o terceiro, que é talvez o mais importante, é o fundo para equilibrar as contas do clube. E não tem transparência para isso. E o torcedor olha e fala: não paga o Ferreirinha do Grêmio, não consegue pagar as contas em dia. O presidente não tem transparência. Eu larguei, cara. Entendeu? Porque quem está por conta do São Paulo há muito tempo é o seu torcedor. Há muito tempo. A torcida do São Paulo, nos tempos de vacas magras, se transformou. Né? Meu pai, falecido Paulo Massini, tinha 2 cadeiras cativas no Morumbi. Então, quando eu não estava no jogo do Palmeiras, eu cansei de ir em jogos do São Paulo no Morumbi para 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, né? Pagantes, né? Público, né? Que dava uma impressão até estranha, né? Estádio gigante. Cara, isso se transformou, isso era bom. E o São Paulo, a sua direção, está fazendo questão de esticar a corda, de deixar com que as coisas sigam frouxas para o lado do torcedor. E aí, com dinheiro para receber, devendo, sem torcida em campo, desconectados, quem vai pagar a conta é o treinador. E vai ter que mandar o cara embora, pagar a multa e trazer outro, que vai custar mais caro. O Zubeldia não é um treinador barato, certo? Mas ele está longe de ser um treinador dos mais caros. E aí, quais são, quem são, por que serão? Não, nem vou entrar nessa discussão, porque eu acho uma loucura demitir o treinador do São Paulo e a comunidade do São Paulo histérica entrar nessa onda, não usa a base, não joga a base não sei o quê. Entendeu? Não vou entrar, porque eu já falei sobre isso pelo menos 3 milhões de vezes, mas muita gente faz questão de não entender o raciocínio do futebol e da ciência para usar jogadores da base, quais os momentos que você tem que usar, quantos minutos você põe em campo, tira, põe. A gente falou muito do Tchoca, né? Então, espero que o menino não fique marcado por uma bola que bateu no goleiro e bateu no joelho dele e entrou lá no Corinthians. Talvez um jogador mais experiente fizesse outro movimento, mas faz parte do aprendizado. Então, se é disso que se trata no São Paulo, sobre o jogo, eu fico com a frase do Oscar. Faltou entrega ao time em campo. Ponto. Falando sobre a base, esse era o assunto da semana passada, né, Arnaldo? Não, porque não usa a base. Meus amigos, mais um jogo onde o nosso São Paulo fez uma partida tecnicamente horrível. Por muitas vezes, o São Paulo jogou bem,
e não venceu. A gente já viu isso muitas vezes com o próprio Zubeldia, muitas vezes na era Diniz. Mas uma coisa que não pode acontecer é o São Paulo ter esse tipo de atuação. E aí a gente entra na seara de os caras não estão correndo porque os salários estão atrasados. Justo. É direito dos caras. É direito dos caras e é problema do Júlio Casares resolver. Isso é completamente justo. Mas e como é que a gente faz para sair disso? Porque por mais que isso afete alguns jogadores, eu não acho que isso faça o Lucas correr menos, eu não acho que isso faça o Pablo Maia correr menos, o próprio Caleri correr menos, o Alan Franco correr menos. Eu não acho que isso atinja esses jogadores específicos. Lógico que o Igor Vinícius não vai correr a mesma coisa, lógico que talvez o Luciano não vai correr a mesma coisa, o Oscar não vai correr a mesma coisa, entendeu? O Enzo Dias talvez não vá correr a mesma coisa. Porque não são caras que estão no São Paulo há muito tempo e que se sintam um torcedor dentro de campo, né? A gente vê a garra do Alan Franco, que por muito tempo foi reserva aí. O próprio jogo contra o Botafogo, cara, aquele jogo que não valia nada pra ninguém, o São Paulo tomou o gol, o Alan Franco ficou completamente revoltado e puto da vida. Isso que você, torcedor do São Paulo, a gente espera de jogadores que estão dentro de campo. Não é tomar o gol e sair aqui como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que sim, salários atrasados afetam o desempenho dos atletas, mas não de todos. Não de todos. Eu acho que tecnicamente o time não tá bem. O time, em entrevista, os caras falaram que os treinamentos são bons e tal. Eu não acho o Zubeldia um técnico fraquíssimo. Acho ele um cara com boas ideias, que às vezes se prende a alguns conceitos errôneos, na minha opinião. Mas não é um cara sem nenhum fundamento. Mas nesse recorte ele tá mal. Eu tava dando uma olhada nas redes sociais, tem muita gente falando assim, pô, não pode mandar o técnico embora do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não é parâmetro, é pré-temporada. E realmente esse argumento é válido. O Campeonato Paulista é uma pré-temporada. Os times ainda estão em pré-temporada, ainda estão se organizando. Mas logo logo começa a Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Geralmente o que acontece? O time ele vai se arrumando no Campeonato Paulista, para iniciar essas competições e aí decolar. O São Paulo, ele tá definhando no Campeonato Paulista. O São Paulo ele começou de um jeito e tá piorando no Campeonato Paulista. Eu disse isso lá atrás no Thiago Carpini, quando o Carpini era técnico do São Paulo, que o Dorival montou aquele time do São Paulo em um ano. O Dorival demorou um ano para montar aquele time do São Paulo e o Carpini demorou 2 meses para destruir. O Zubeldia, ele montou um time competitivo no ano passado. A grande questão é que aquele time não existe mais. Esse time é um time que o Zubeldia tem que entender que não é um time mais físico. Esse time é um time mais técnico. E tem uma grande diferença entre você ter um time físico como o São Paulo de 2024 era, ou mesmo de 2023 do Dorival, um time físico como o do Botafogo, que era um time técnico do meio para frente e muito físico do meio para trás, e um time técnico como o do Flamengo. São times completamente diferentes. O Zubeldia ele tem que entender que não dá para implementar nesse time do São Paulo o futebol do ano passado. Porque no ano passado você tinha um Rato para correr, você tinha o Michel Araújo para correr, você tinha o Nestor para correr. Esse ano você tem Oscar, você tem Lucas. Você não vai colocar Oscar e Lucas para fazer a mesma coisa que Nestor e Rato. Michel Araújo. Ano passado você tinha o Bobadilha e o Luiz Gustavo. São características totalmente diferentes de Alisson e Pablo Maia. Não dá para você fazer esse time do São Paulo jogar como um time de 2024 e nem como um time de 2023 do Dorival.
Talvez, se o Dorival fosse o técnico do São Paulo, esse time estaria mais organizado. Por quê? Porque o Dorival, ele tem facilidade em montar times que construam por dentro. É uma facilidade do Dorival. Provavelmente, eu acho que até o sistema de jogo seria diferente, ele provavelmente jogaria com losango no meio de campo. Ok, é uma característica do Dorival. Tanto é que ele tá tendo dificuldades na seleção brasileira, porque a seleção brasileira tem extremos. Você tem o Vinícius Júnior, você tem o Rafinha, você tem o Rodrigo. É uma seleção que joga com pontas. Não é uma seleção que constrói por dentro. Os melhores momentos dessa seleção é quando ela se aproxima para construir por dentro. Como o São Paulo de 23. Quando o Luciano, os caras se aproximavam para criar por dentro, o São Paulo fazia os gols. O São Paulo não era um time que jogava por fora. São características. O Zubeldia, ele tem uma certa facilidade a ser um time que ataca por fora, um time de transição oposta. Você começa a construir para um lado e termina pelo outro. Assim geralmente são os times do Zubeldia. A grande questão é num time que tem Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, você tem que atacar por dentro e não por fora. É outra característica. E isso é responsabilidade do Zubeldia. Ele tem que fazer esse time jogar. Eu digo e repito. O São Paulo desse ano é um time que corre menos, mas que tem capacidade de jogar mais do que o do ano passado. Deixa sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo e valeu!